E aí, pessoal, vamos para o segundo vídeo de matemática. Então temos a primeira questão aqui. Como é que vai ser feita a primeira questão? A primeira questão muito foi simplesinha. Na verdade, vocês vão ter só de marcar os números que são divisores. Na realidade, não trabalhamos com MDC nas questões anteriores do vídeo anterior. Se caso tenha dúvidas, não tenha visto o vídeo anterior, acompanhe o primeiro. Temos a primeira, a segunda e a terceira questão sendo respondidas lá tranquilamente, tá bom? E até com explicação. Aqui, na verdade, vocês vão só escolher somente os números. Então, o menor número divisor de todos os números é o número 1. E o maior divisor de qualquer número sempre será ele mesmo. No caso aqui temos o número 4. O número 4, o maior divisor, lógico que tem que ser ele. Então, por aqui a gente para, tá bom? Então, até o número 4. E aí temos, então, o número 2 e o número 1. 1 é universal, 1 divide todo mundo, tá beleza? Número 8 é a mesma coisa. Temos o menor número que é divisível de todos os números, o número 1. Temos o número 2, se tratar de um número par, todo número par é divisível por 2. Temos o número 4 também, que também divide o 8 exato. E temos também o próprio 8, tá bom? Então temos aqui essa sequência legal aqui de números, tá bom? Seguindo aqui, temos então um divisor comum, seja os números que são divisíveis tanto para o 4 quanto tanto para o 8. Nesse caso temos o número 1, o número 2, o número 4 e só. Por quê? O número 8 é divisor somente do próprio 8, então o 4 não é divisível por 8, beleza? O 8 é divisível por ele mesmo. Então nesse caso só queremos os números que consigam ser divididos exatamente, sem ter resto, sem ter aquela questão de vírgula novamente, tá bom? Seguindo para o MDC, que foi o que a gente não trabalhou naquele vídeo. Vamos botar aqui, então 8 dividido por 4. Seguiríamos com a mesma situação. Lembrando que o MDC é praticamente quase semelhante ao MMC, só que o que importa no final é o seu diferencial, né? Que é a relação dos fatores. Os fatores que vão interessar o MDC são diferentes aos fatores que interessam o MMC. O MMC interessa todos os fatores que aparecem aqui, todos os números que vão aparecendo aqui, aí você faz a multiplicação e encontra um valor K. Na relação do MDC, não, você vai ter de escolher o número que consiga dividir todos os números que estão nessa parte aqui. Nesse caso temos dois números, mas poderiam ser 3, 4, 5 e infinitos números, tá bom? Então lembrando, vou iniciar logo com o menor número primo, no caso que é o 2. Se tem dúvida em questão de números primos, corra lá para o primeiro vídeo, que lá está explicadinho como é os números primos. E é importante porque você vai trabalhar justamente com eles aqui, tá bom? Se tratando de par, vou logo começar com 2. 4 dividido por 2 vai ser 2, 8 dividido por 2 vai ser 4. Como ainda continuo com números pares aqui, continuo então com o número 2. Lembrando, vou continuar com o número até eu não ter como dividir por nenhum número que esteja nesse lado. Então, como temos números pares aqui, lógico, vou continuar com 2. 2 dividido por 2 vai ser 1. 4 dividido por 2 vai ser 2. Tem um número par aqui ainda, continuo então por 2. 2 dividido por 2, 1. Belezinha? Então vamos saber qual é o MDC de 4 e 8. Lembrando, se fosse o MMC, eu pegaria os 3 aqui e encontraria o valor 8, né? Se fosse o MMC. Como eu quero o MDC, vou me perguntar, esse número 2 aqui conseguiu dividir o 8 e conseguiu dividir o 4? Se conseguiu, beleza. Esse 2 aqui, então, interessa pra gente. Esse 2 conseguiu também dividir o 2 aqui e o 4. Então, esse 2 também interessa. Esse 2 aqui, no caso, ele só conseguiu dividir somente esse 2. O 1 não teve como, parou a questão, então, né? Então, não temos mais como continuar. Seguimos, então, com o valor total aqui da multiplicação. Lembrando, deu 4, porque 2 mais 2 também dá 4, mas você aqui não vai trabalhar nunca com soma, tá bom? Esqueça a soma, não vai ter soma. Aí só trabalhamos com multiplicação. Estamos trabalhando com questão de fatores. Toda vez que o termo fator aparecer, é porque aconteceu uma multiplicação, tá bom? O produto. Temos como produtos, fatores, isso aí são sinônimos, coleguinhas da multiplicação. Questão número 6, a mesma coisa, a questão número 6 é até mais tranquila, porque já trabalhamos no vídeo anterior. É a questão de MMC, e no caso os números múltiplos também, que foi a primeira questão. Foi a primeira e segunda questão, né? Então temos aqui todos os múltiplos. Então como é que eu vou conseguir um múltiplo de determinado número? Lembrando, você pensa em qualquer número, né? 2 vezes 0, você vai encontrar 0. 2 vezes 1, vai encontrar o quê? 2. Inclusive temos aqui 2 vezes 2, encontramos então o 4, que também temos aqui. E aí vai. Não consegui riscar, então beleza, então 6. Então você vai tentando, vai multiplicando então, sempre por vários números até encontrar todos os seus pares. O número 2 é muito tranquilo, é só você enxergar o número par e essa foi a questão muito dada, e que é muito interessante vocês terem essa noção de matemática, tá bom?
Então, temos só números pares então, todinhos, todos os números pares que tiver aí são múltiplos de 2. No caso do 3, temos aqui o próprio 3, o 6, o 9, dá uma pausa e verifique todos esses números e confira. Em primeiro lugar, tenta saber, viu? Então, na verdade, eu multipliquei e encontrei todos esses valores aqui que estão marcados, beleza? E depois eu fiz o tal do MMC e encontrei, então... temos os múltiplos comuns, né? O múltiplo comum temos aqui nessa fileira, temos o 6. Então, é múltiplo, né? Então, o múltiplo comum do 2 e do 3 temos o 12, temos o 18, temos então o 24 também e o 30 também, beleza? Então, esses são os múltiplos tanto do 2 e do 3. Querendo saber quem é o MMC dele, vamos para cá. Então, 2 dividido por 2 vai ser o quê? 1. 3 é número primo, então só é divisível por 1 ou por ele mesmo. O número 1 aqui não interessa, né? Então vamos por 3. 3 dividido por 3 vai ser 1. Multiplicando, então teve o valor 6, que está aqui também, né? Belezinha? Rápida questão, né? Questão número 8. Questão número 8, temos a questão, novamente, aquilo que foi explicado no vídeo anterior. Na última questão, no caso, temos aqui um verbo que, na prática, ele que orienta toda a pergunta da questão. Ele quer saber o que ocorrerá no futuro, então, verbos que querem no futuro, novamente. E o termo novamente aqui já nos diz o quê? Se você quer saber novamente, você não quer saber o novamente lá, bem para depois. Você quer saber logo a primeira vez que vai acontecer. A questão aqui está muito atrelada à questão do verbo, ocorrerá, futuro, e novamente, e principalmente com aquela situação de ao mesmo tempo, que é a mesma coisa que comum. Tá bom? Que tanto tem no MDC como no MMC. Né? O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, você tem que ficar muito atento à questão disso aqui. A questão que dê alguma coisa, ideia de que é semelhante, que é por igual. E temos aqui valores diferentes. Então, se temos valores diferentes e que é alguma coisa em comum a esses valores, muito facilmente você estará trabalhando com MDC ou com MMC. E aí você vai procurar se tem termos como divisão, separar, alguma coisa que dê ideia de MDC, ou se quer uma questão com um verbozinho que vai estar ligando ali aquela questão da pergunta final do que interessa. Então, nesse caso aqui, o verbo ocorrerá no futuro, quer saber quando vai ocorrer tal coisa, e aí então eu vou utilizar o MMC, né? Trabalhando então com 40 dividido por 2, 40 dividido por 2 vai ser o quê? 20, 50 dividido por 2, 25, 60 dividido por 2, 30. Continuo então com o menor número primo possível, que é o número 2, 20 dividido por 2, né? 20 dividido por 2 vai ser o quê? 10. 25 não tem como dividir por 2, é ímpar. Então, continuo com 25. 30 dividido por 2, vamos ter o 15. Legal, né? Beleza, vamos lá, continuando. Tem número para na conversinha, na briga toda? Temos, então temos o número 10. Vamos continuar com o número 10 ali. Continuo com 10. 10 dividido por 2 vai ser o quê? 5. 25 é ímpar, como eu disse, não tem como dividir por 2 e o 15 também é ímpar. Temos agora 3 números ímpares. Lembrando que o próximo número primo que temos aqui, não podemos avançar logo para o maior número primo possível, né, para poder trabalhar. Temos sempre que seguir a sequencinha tranquilinho, com paz e amor, sem querer avançar as coisas. Então o próximo aqui é o número 3 para trabalhar. O 3 não consegue dividir o 5. Eu vou repetir o 5. Não tem também como dividir o 25. Outra coisa interessante, nesse caso, até pesquisa na internet, facilidade de cálculo, porque se você somar aqui as casas com 2 mais 5, no caso vai dar 7. 7 não é divisível por 3 corretamente, então não serve. Esse aqui, no caso, 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3 corretamente. Então 15 realmente é divisível por 3. Então toda vez, por mais que você tenha 3, 4, 5 números, faz essa coisinha e você vai descobrir se o número realmente é divisível de 3. O 15, então, dividido por 3 vai ser 5. Agora não temos mais nenhum número que consiga dividir. O 25, como a gente viu, não dá por 3. 4 não é número primo, então não entra nessa história. Então o próximo número vai ser o 5. 5 dividido por 5 vai ser 1. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por dividido por 5 vai dar o próprio 1zinho. Então, continua aqui. Temos o 5. Aqui já encerrou, né? E aqui também já encerrou. Falta então o número 5zinho para resolver. Então 5 dividido por 5. Né? O 5 dividido por 5 vai ser 1. Chegou a 1, finalizou. Vamos então para o cálculo. Beleza? Vamos então calcular o quê? O MMC deles aqui. Então vamos cá, 2 vezes 2 vai ser 4, 4 vezes 2 vai ser 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120, né? 120 vezes 5, 600. Então o MMC que será 600, né?
600. Eu não vou poder botar aqui porque a câmera está de frente, em frente à tela e cortou. Então, mas na verdade, quando você fizer a multiplicação aí vai dar os 600, belezinha? Chegando aos 600, os 600 do quê? Estamos trabalhando com o quê? Com segundos, né? Todos esses valores que a gente colocou aqui eram em segundos. Então, beleza, segundos. Mas fica meio estranho você botar em 600 segundos. Você converte, então 1 minuto é igual a 60 segundos, é só dividir, corta aqui para facilitar a nossa vida. Então, é a mesma coisa que 10 minutos, tá bom? Então, em 10 minutos, a cada 10 minutos, esses semáforos irão estar na luz verde ao mesmo tempo. A cada 10 minutos, todos os três ficam verdes, beleza? Questão número 9, que já é um pouquinho mais chatinha aqui em relação ao que vamos trabalhar com o MDC. Então, temos o quê? Os termos aqui que a gente vai ter que pesquisar, tá bom? Temos o quê? Distribuição. Esse termo de distribuição é a mesma coisa que dividir. É aquilo que eu falei, vocês vão ter de encontrar, fazer a interpretação do que se pede. Divisão é a mesma coisa que distribuir, separar, né? Então essas coisinhas, esses termos que dê a ideia de divisão, que vocês já vão começar a trabalhar esse bichinho aqui, né? Tal do MDC. Então ele quer saber o quê? Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Aqui não é uma pista tão legal, né? Então vamos ler. Então esses serão distribuídos os ingressos para as sessões vespertina e noturna. Aí você já observa que temos 2 turnos, ou seja, quantidades também diferentes, beleza? Isso já dá uma noção de que você vai ter que trabalhar em igualdade, né? Várias poderão escolher o mesmo número de ingressos. E aí, pessoal, mesmo número de ingressos é a mesma coisa que comum. Elas receberão em comum o mesmo número de ingressos, ou 10, ou 20. Então, se uma recebe 20, você está dizendo que deverão receber o mesmo número, então, em comum, receberão o mesmo valor. Tá beleza? Então, isso é a dica de questão de comum. E aqui, a distribuição, como está o termo aqui, distribuição, vai dar a ideia de divisão, tá bom? Então, ele quer saber, a gente vai tentar distribuir o mesmo número de ingressos e dar um maior número de ingressos, então, para cada escola. Como vamos... Retornando, resolvendo o problema técnico que tivemos, então vamos lá, continuando, então 500 e 420, vou deixar aqui embaixo, que é melhor para a gente fazer. Trabalhando com o menor número primo, logo 2, 500 dividido por 2, temos o que? 250. Temos 420 dividido por 2, que vai dar 210, tranquilo. Continuando aqui, vamos continuar com 2, que vai dar 125. 210 dividido por 2, teremos então 105. Continuamos então, aqui não vai ter como mais, né? Porque temos só números ímpares, mas temos aqui 1 mais 2, 3, 3 com mais 2 vai ser 8, 8 não é divisível por 2, mais 1, mais 5 aqui, né? Que 1 mais 0 é 1, com mais 5 vai dar 6, 6 divisível de 3. Então, temos que trabalhar com 3 aqui. 125 dividido por 3, não vai ter como, né? Continua 125. 105, então vamos entrar com 35. 35, 3 mais 5 é 8, 8 também não é número divisível de 3, então partimos aqui já pelo último número, pelo 5. 125 dividido por 5 vai ser o quê? 25, e 35 dividido por 5 vai dar 7. Continuando então com 5, por causa devido ao 2, devido ao 25, 25 dividido por 2 vai ser 5. 7 é número primo, só ele é divisível só por ele mesmo, então mantemos aqui. Mantemos o 5 de novo, 5 dividido por 5 vai ser 1, e o 7 não tem como manter o 7 até chegar aqui, né? Porque 7 dividido por 7 vai ser 1, e aqui encerra. Beleza, tá bem rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos procurar o que interessa a gente. Então, esse 2 vai interessar porque ele conseguiu dividir o 500 e 420. Esse 2 também vai interessar porque ele conseguiu dividir o 210 e o 250. 125, já o 3 aqui não, porque o 3 só conseguiu dividir o 105, né? Esse 5 já conseguiu dividir o 35 e o 125. E ele aqui, né, nessa parte aqui, ele não conseguiu porque tinha um 7 atrapalhando. Então, esse 5 só conseguiu dividir o 25. A mesma coisa com esse 5, só conseguiu dividir o 5, e o 7 só conseguiu dividir ele mesmo. Então, nesse caso do MDC, como todo mundo já sabe, né, só vai interessar os fatores que conseguiram dividir todos. Então, só foram esses aqui. Então, teremos o quê? 2 vezes 2, que vai ser 4, e 4 vezes 5, que vai ser 20. Né? Organizando aqui aparecendo. Problemas técnicos. Seguindo então com o número 20. Beleza.
Aí você vai cair na tentação de colocar o número 20. Não, porque infelizmente é uma situação, ele quer saber agora o número mínimo de escolas que poderão receber. Em relação aos ingressos, tínhamos de fazer o MDC para poder encontrar, para dividir corretamente para todas as escolas. E também turnos diferentes. Então, para que pudéssemos aproveitar o máximo desses ingressos, sem deixar resto, né? Porque ele fala aqui que não pode deixar resto. No caso, temos 500 ingressos para os turno vespertino. Vamos dividir então por quanto? Por 20, né? Por 20 a gente achou aqui, não é? Então, corta aqui para evitar trabalho para a gente. 2 vezes 2 vai ser 4. 4 menos 5. 5 menos 4 vai dar 1. Desce o zerinho. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Belezinha. No matutino temos o... Matutino o quê? Noturno. No noturno temos o quê? 420 ingressos para o turno vespertino, para o turno noturno. Corta aqui esses zeros, esses zerinhos aqui para facilitar a nossa vida. 2 vezes 2 é 4, para 4 nada. 1 vezes 2 vai ser 2, para 2 nada. Então, teremos para o turno noturno 21 escolas e para o turno da tarde teremos 25 escolas. Como ele quer saber o total das escolas, então é só somar os valores aqui. 25 com mais 21, teremos então 46, tá bom? A resposta certinha aqui vai ser 46. Tomar muito cuidado, é questão de Enem. Na verdade, essa questão original, me parece que ela deu 80. Não me recordo, deu 80. E é justamente o que aconteceu aqui, deu 80 no MDC, tá bom? Só que ele botou 80 aqui justamente para atrapalhar a vida de vocês. É coisas de vestibular. É por isso que vocês vão ter que fazer uma interpretação de texto bem interessante, para que vocês não caiam no erro e acabem perdendo pontos aí por bobeira. Realmente há esse veneno, porque você vai encontrar 80 mesmo, parece que no MDC. Como eu disse aqui, é uma questão alterada. Os valores aqui estão modificados justamente para evitar que vocês, meus aluninhos, viessem buscar na internet uma resposta já feita, prática, né? Mas na prática, a forma de resolver seria isso. Fazer um MDC, você encontrar um valor que já tem aqui, que coincidentemente nesse caso deu 20 no MDC. Então você teria então de pegar os valores dos ingressos, como na questão original, ia dividir e encontrava a resposta aqui. A questão número 10 eu colocar porque todo mundo também encontrou esse valor aqui, 360, tá bom? É a mesma coisa como está em dúvida aquela questão anterior que acabamos de fazer do Enem. Todo mundo encontrou um valor, beleza, todos que entraram em contato comigo conseguiram achar 360, mas o problema era aqui, ó, os minutos, tá bom? Então, você tinha que pegar os 360 segundos e transformar em minutos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos, beleza? E aí você faz a divisão e encontrava esse valor. 360 dividido por 60 vai ser 6. Então, 6 o quê? 6 minutos, beleza? Então, a resposta seria essa. Só seria essa coisa que vocês deveriam fazer, tá bom? Nada mais. Tchau, tchau. Boa sorte para todo mundo.